37% das negociações são perdidas por quem fala primeiro. Imagine um CEO que comanda uma reunião de 50 pessoas e nunca levanta a voz, nunca interrompe. Na verdade, ele fala menos que qualquer pessoa na sala. No entanto, quando ele finalmente abre a boca, o silêncio é instantâneo. Não é apenas respeito, é algo mais primitivo. É medo misturado com admiração. E aqui está o dado surpreendente. Estudos mostram que quem fala primeiro em negociações tem 37% mais probabilidade de perder. Mas isso é apenas a ponta do iceberg do que você vai descobrir hoje. E aquele que revelou essa sabedoria há séculos não foi outro senão Nicolau Maquiavel. Se Maquiavel estivesse vivo hoje, ele não estaria escrevendo livros, estaria comandando impérios em silêncio, construindo uma aura tão poderosa que seus inimigos se calariam antes mesmo de ousar desafiá-lo. Neste vídeo você vai descobrir as 8 fórmulas maquiavélicas que apenas 27% dos líderes dominam. Fórmulas que criam uma presença tão dominante que seus adversários preferem recuar a enfrentar. Uma meta-análise de 2025 da Universidade do Alabama confirmou o que Maquiavel sempre soube: o verdadeiro poder não grita, ele sussurra. E quando sussurra, o mundo inteiro para escutar. Ao final deste vídeo, você não apenas entenderá essas estratégias, você saberá exatamente como implementá-las. Veremos como a pesquisa de 2025 valida a sabedoria histórica, explorando a estratégia da raposa e do leão e o delicado equilíbrio entre medo e amor que define os verdadeiros líderes. Vamos começar com a estratégia mais contraintuitiva de todas. A primeira arma no arsenal maquiavélico é o que chamo de arma do silêncio estratégico. Em uma cultura viciada em comunicação excessiva, sua contenção verbal se torna sua maior fonte de poder. Aqui está o que acontece quando você domina essa técnica. Você cria espaços de projeção. As pessoas começam a preencher seus silêncios com suas próprias inseguranças, medos e suposições. Elas projetam em você exatamente o que temem encontrar. Pesquisas recentes sobre comunicação excessiva mostram que vivemos em uma era onde falar demais se tornou a norma, criando uma oportunidade única para aqueles que sabem usar o silêncio estrategicamente. Compare 2 executivos, um que explica cada decisão, justifica cada ação e bombardeia os subordinados com palavras. O outro, ele observa, escuta e, quando fala, cada palavra carrega o peso de uma decisão final. Qual deles você respeitaria mais? Sua aplicação imediata. Na próxima conversa importante, conte até 3 antes de responder a qualquer pergunta. Observe como isso muda a dinâmica. O silêncio não é apenas ausência de som, é presença de poder. Agora, o silêncio prepara o palco, mas sua presença sela o acordo. A segunda fórmula é o que a psicologia sombria chama de presença comandante. Não se trata apenas de linguagem corporal, é sobre criar uma presença física que ressoa a autoridade antes mesmo de você falar. Pense naquele supervisor que se posiciona estrategicamente atrás de sua mesa, usando cada centímetro de altura para estabelecer hierarquia visual. Pesquisas de 2025 sobre táticas de dominância não verbal revelam algo fascinante. Nosso cérebro primitivo ainda responde a sinais de dominância física, mesmo em ambientes corporativos modernos. Aqui está o que você precisa saber: ficar em pé com o peito aberto, braços levemente afastados do corpo, criando uma dinâmica de poder que é percebida inconscientemente pelos outros. Não é arrogância, é ocupação estratégica do espaço.
Sua auditoria de linguagem corporal começa agora. Como você está sentado neste momento, como você entra em uma sala. Cada movimento comunica hierarquia. Ajuste-se. A dominância física estabelece controle, mas e quanto ao aspecto psicológico? Chegamos ao paradoxo da liderança narcisista, a terceira fórmula que poucos ousam discutir abertamente. Aqui está a verdade perturbadora que a pesquisa revelou. Existe a regra das 7 reuniões. Imagine aquele gerente carismático que chegou há 3 meses. Nas primeiras reuniões, ele parecia perfeito, confiante, decidido, inspirador. Mas agora, na 8ª reunião, algo mudou. A confiança virou arrogância, a decisão virou autoritarismo. Líderes narcisistas são inicialmente percebidos como confiantes e carismáticos. Mas, após 7 interações, essa percepção se transforma em hostilidade. No entanto, pessoas com baixa autoestima continuam preferindo líderes narcisistas, especialmente durante períodos de incerteza. Pare um segundo. Quantas pessoas você conhece que se encaixam nesse padrão? Provavelmente mais do que gostaria de admitir. Se você está lidando com pessoas inseguras ou em momentos de crise, uma dose controlada de confiança narcisista pode ser extremamente eficaz para estabelecer liderança rápida. Mas lembre-se da regra das 7 interações. Você tem uma janela limitada antes que a percepção mude. Sua aplicação estratégica. Identifique quando você está lidando com pessoas que buscam liderança forte durante tempos incertos. Use essa janela de oportunidade, mas sempre com uma estratégia de saída. Mas compreender o apelo narcisista revela uma verdade ainda mais profunda sobre o poder. Um ensinamento que pode tanto construir impérios quanto destruí-los. Chegamos ao dilema mais controverso de Maquiavel. A 4ª fórmula é o que determina a longevidade de qualquer líder. A fórmula medo versus amor. Aqui é onde fica verdadeiramente maquiavélico. A meta-análise da Universidade do Alabama de 2025 confirmou a tensão que Maquiavel identificou há séculos, a eficácia versus a falha fatal. Líderes que dependem exclusivamente do medo conseguem resultados imediatos, mas criam ambientes tóxicos que, eventualmente, se voltam contra eles. Aqui está o dado perturbador que a pesquisa revelou. Táticas baseadas puramente no medo levam a 73% mais rotatividade de funcionários e 45% menos inovação nas equipes. Mas líderes que ignoram completamente o medo são percebidos como fracos e perdem o respeito em 89% dos casos. A fórmula vencedora: estabeleça consequências claras, medo, enquanto demonstra investimento genuíno no sucesso dos outros, amor. Seja temido por sua competência, não por sua crueldade. Seja amado por sua justiça, não por sua permissividade. Sua gestão estratégica de relacionamentos começa com esta pergunta. Em cada relacionamento importante, qual é o equilíbrio atual entre respeito e afeição que você desperta? Mas esse equilíbrio entre medo e amor revela uma verdade perturbadora. Os mestres da influência não apenas controlam ações, eles manipulam emoções. A 5ª estratégia é o maquiavelismo emocional, uma descoberta fascinante da pesquisa de 2025, que revela como os mestres da influência usam a vulnerabilidade como camuflagem social. Você já se perguntou como alguns líderes conseguem fazer com que você confie neles, mesmo quando sua intuição grita para desconfiar? A pesquisa de 2025 sobre maquiavelismo emocional revela a resposta. Aqui está o engajamento social que poucos compreendem.
projetar cuidado genuíno enquanto mantém intenções manipulativas. Não se trata de ser falso, é sobre adaptabilidade emocional estratégica. A pesquisa mostra que os praticantes mais eficazes conseguem demonstrar empatia real quando necessário, mas sempre com um objetivo estratégico maior em mente. Eles usam vulnerabilidade calculada para criar conexões que servem aos seus propósitos. Exemplo prático: compartilhar uma fraqueza pessoal menor para construir confiança, sabendo que essa confiança será usada para influenciar decisões maiores posteriormente. É empatia estratégica. Sua aplicação: identifique uma vulnerabilidade menor que você pode compartilhar estrategicamente para construir pontes em relacionamentos importantes. Use a abertura como ferramenta, não como acidente. Mas espere. Antes de continuar, você já percebeu como está reagindo a essas informações? Isso é exatamente o que Maquiavel previa. Essa adaptabilidade emocional esconde algo ainda mais poderoso, um princípio que governa toda a interação humana. Chegamos à sexta fórmula, a estratégia da raposa e do leão, o framework que governa toda a adaptação situacional eficaz. Deixe-me contar sobre Ricardo, um executivo que eu acompanhei durante uma negociação crucial. No começo da reunião, quando estava lidando com engenheiros técnicos, ele era pura raposa, fazia perguntas inteligentes, escutava atentamente, construía consenso através da sutileza. Mas quando o CEO adversário tentou intimidá-lo com ultimatos, Ricardo se transformou. Sua postura mudou, sua voz ficou mais grave e ele apresentou suas condições finais com a autoridade absoluta de um leão. A negociação foi fechada a seu favor. Maquiavel sabia que diferentes situações exigem diferentes abordagens. O princípio, acariciar ou esmagar, não é crueldade, é precisão estratégica. Pesquisas modernas sobre aplicações no ambiente de trabalho confirmam que líderes que sabem quando ser a raposa, astuta, adaptável, sutil, e quando ser o leão, forte, direto, dominante, superam consistentemente aqueles que mantêm apenas uma abordagem. Exemplos de liderança estratégica. Com subordinados inseguros, seja o leão, eles precisam de direção clara. Com pares ambiciosos, seja a raposa, eles respeitam a sutileza inteligente. Com superiores, adapte-se ao que eles valorizam. Reconhecer quando usar a abordagem da raposa versus a do leão é crucial, mas controlar a informação é tudo. A sétima fórmula é o jogo de poder da projeção, usando as suposições dos outros como sua arma mais poderosa. A imagem 001. Aqui está algo que vai chocar você. A ambiguidade estratégica funciona até com pessoas que sabem que você está usando. Quando você força as pessoas a projetarem suas próprias interpretações, o que não é dito parece mais formidável do que qualquer ameaça explícita. A imagem 002. Pesquisas sobre dinâmicas conversacionais de poder mostram que a não divulgação estratégica mantém flexibilidade enquanto projeta competência superior. As pessoas assumem que você sabe mais do que realmente sabe, e essa suposição se torna sua realidade. A imagem 003. Exemplo: quando questionado sobre um plano, responda: há várias variáveis que estou considerando, em vez de admitir incerteza. A ambiguidade cria respeito, a clareza prematura cria vulnerabilidade. Pare por um momento. Pense na última vez que alguém te intimidou sem dizer nada diretamente. Agora você entende como fizeram isso. A imagem 004. Sua aplicação:
Mantenha informações estratégicas em reserva. Revele apenas o suficiente para manter credibilidade, nunca o suficiente para revelar limitações. A imagem 005. Isso nos leva ao paradoxo final do poder maquiavélico. Chegamos à oitava e mais poderosa fórmula, o paradoxo da autoridade, onde líderes evitam penalidades apesar da toxicidade. A imagem 006. Deixe-me apresentar dois gerentes. Marina, diretora de marketing, demite funcionários por e-mail, nunca dá feedback construtivo e trata reuniões como monólogos onde só ela fala. Seus resultados? Impressionantes. Sua equipe? Aterrorizada, mas produtiva. Sua posição? Sólida há 5 anos. A imagem 007. Do outro lado temos Carlos, líder de vendas. Investe tempo desenvolvendo cada membro da equipe, dá feedback regular e cria ambiente colaborativo. Seus resultados? Excelentes. Sua equipe? Leal e inovadora. A diferença? O sistema de Carlos funciona mesmo quando ele não está presente. Aqui está a revelação central sobre a eficácia oca que define o verdadeiro poder maquiavélico. A pesquisa revela algo perturbador sobre liderança. O maquiavelismo explica mais de 25% da variação nas estatísticas de supervisão abusiva. Você reconhece esse padrão no seu ambiente de trabalho? Claro que reconhece. E aqui está por que você nunca conseguiu explicar o desconforto que sentia. Líderes tóxicos frequentemente mantêm posições de poder porque dominaram a arte da intimidação imediata versus sustentabilidade genuína. Dados de 2025 mostram que líderes que mantêm posições, apesar do sofrimento dos seguidores, fazem isso através de 3 mecanismos: controle de narrativa, criação de dependência e punição seletiva de dissidência. Como Maquiavel disse, é melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. Mas ele também alertou: o príncipe deve ser temido de tal maneira que evite o ódio. Esta é a verdade final. A autoridade oca pode ser imediatamente intimidante, mas a autoridade genuína constrói sistemas que sobrevivem sem você. Então, o que isso significa para você pessoalmente? Agora você conhece as 8 armas, mas como um verdadeiro estrategista as combina. Vamos integrá-las em um framework de maestria que você pode implementar nos próximos 30 dias. A síntese de todas essas estratégias retorna ao framework da raposa e do leão como estrutura abrangente. A validação de 2025 sobre liderança adaptativa confirma que mestres da influência alternam fluidamente entre astúcia e força, baseado no contexto situacional. Quando implantar cada combinação de estratégias, com adversários diretos, silêncio estratégico, Bablais, presença, comandante, Bablais, táticas de leão, com aliados potenciais, maquiavelismo emocional, mais táticas de raposa, mais equilíbrio, medo, amor, em negociações, jogo de poder da projeção, mais adaptação situacional, mais ambiguidade controlada, em posições de liderança, paradoxo da autoridade Place, sustentabilidade a longo prazo, sua timeline de implementação de 30 dias. Semana 1, domine o silêncio estratégico, pratique pausas de 3 segundos. Semana 2, refine a presença comandante, auditoria completa de linguagem corporal. Semana 3, experimente o equilíbrio, medo, amor. Calibre sua autoridade. Semana 4, integre raposa e leão, adaptação situacional consciente. Mas antes de você sair por aí, aplicando essas táticas, existe uma pergunta que todo estrategista deve fazer. Onde está a linha entre influência e destruição? Reflexão, ética e limites não são sinais de fraqueza, são indicadores de poder sustentável a longo prazo.
As considerações éticas da pesquisa nos lembram que existe uma diferença fundamental entre confiança estratégica e consciência moral. O equilíbrio entre sustentabilidade a longo prazo versus intimidação imediata determina se você constrói um império ou uma casa de cartas. Exemplos de construção de autoridade sustentável vão além da manipulação, competência genuína, decisões consistentes e investimento real no sucesso dos outros criam poder que não precisa ser constantemente defendido. Sua avaliação de limites pessoais, onde você traça a linha entre influência estratégica e manipulação destrutiva. Essa linha define não apenas sua eficácia, mas sua longevidade como líder. Lembre-se, Maquiavel escreveu sobre poder, mas também sobre prudência. O verdadeiro maquiavelismo não é crueldade sem limites, é eficácia estratégica, com consciência das consequências. Seus próximos passos são cruciais. Aqui estão os passos de ação de poder que transformarão conhecimento em domínio. Dos 8 itens de ação da pesquisa, condensei aos 4 mais impactantes. Primeiro, comece com silêncio estratégico hoje mesmo na sua próxima conversa importante. Conte até 3 antes de cada resposta. Observe como isso muda a dinâmica imediatamente. Segundo, faça uma auditoria completa da sua presença física ainda hoje. Como você entra em salas? Como ocupa espaço? Ajuste conscientemente sua linguagem corporal por uma semana e veja os resultados. Terceiro, identifique uma pessoa em sua vida onde o equilíbrio medo-amor está desequilibrado. Estrategicamente, ajuste sua abordagem nos próximos 3 dias. Quarto, pratique a alternância. Raposa-leão. Escolha uma situação esta semana onde você conscientemente muda de abordagem baseado no contexto. Seu framework de desafio de 30 dias começa agora. Desenvolvimento sistemático de habilidades com timeline clara para transformação mensurável. Lembre-se, o verdadeiro poder vem da maestria de si mesmo antes da influência sobre outros. Aplique essas estratégias com responsabilidade e observe sua aura se transformar. Não se trata de destruir outros, mas de construir uma presença tão sólida que a resistência se torna desnecessária. Seu próximo passo: escolha uma dessas estratégias e aplique-a hoje mesmo em sua próxima interação importante. Depois, volte aqui e comente qual estratégia você escolheu e o resultado que obteve. Sua experiência pode inspirar outros na jornada de maestria. Assista ao próximo vídeo para técnicas avançadas de detecção de manipulação, porque conhecer as táticas dos outros é tão importante quanto dominar as suas próprias. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo da série. Cada estratégia construída sobre a anterior é crucial para sua transformação completa. Inscreva-se para sua jornada de maestria em influência estratégica. Cada vídeo constrói sobre o anterior, criando um sistema completo de poder pessoal baseado em princípios comprovados. O poder verdadeiro sussurra. E quando sussurra, o mundo para escutar.